Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. Hoje um programa diferente, como eu gosto de fazer, uma parte fora do estúdio, outra parte aqui no estúdio. O Marcos Alonso Garcia já está posicionado para nos falar. Já falei para ele que aquele quadro que nós criamos, que é o Povo Pergunta, está em atividade, então você pode encaminhar a sua questão, que ela será feita. E no primeiro bloco, vocês vão ficar com Agesandro da Costa. O nome realmente é único, mas ele só é uma medalha Rui Barbosa. O que é uma medalha Rui Barbosa? Em julho de 1957, o presidente nacional da OAB criou essa medalha para pessoas que efetivamente, advogados notáveis na causa do direito da advocacia. O Dr. Agesandro deu uma aula na questão da época que as faculdades efetivamente ensinavam, que não eram caça-níqueis, que não passavam apenas a olhar o dinheiro contra a efetiva prestação do serviço jurisdicional, como tem que fazer o advogado, fazer a coisa funcionar e não apenas olhar a parte dos honorários. Então, este senhor, jovem senhor, Dr. Agesandro, ele realmente tem o respeito dos seus pares e a gente gosta de mostrar que eles, como o Marcos Alonso, que tem o pai dele, que é uma sumidade na parte médica, puxa a orelha dele até hoje, do João Garcia, do Pedrinho também, que não é médico, mas é dentista, do outro irmão que é médico também, do Eduardo. São os três, Os três dão um trabalho para a dona Marlene. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, entrevista com o nosso querido Agesandro. Acompanhe. Bem, amigos, estamos na posse do Conselho Federal em Brasília, recebendo um colega advogado, jovem, do Espírito Santo, Agesandro da Costa, medalha Rui Barbosa. Ele diz que não tem voto, mas tem assento no Conselho Federal. Mas só não precisa de voto, doutor. A sua palavra é do tempo do fio de bigode. Vale mais do que efetivamente papel. Bem-vindo ao Direito e Cidadania, um programa que passa na Baixada Santista com apoio da OAB São Paulo. Nós já temos uma longa vida de serviço à ordem, Eu fui presidente do Espírito Santo 20 anos, fui conselheiro federal outros tantos, E já no final da carreira eu recebi a mais alta condecoração que a ordem dá, que é a medalha Rui Barbosa. Doutor Agesandro, a gente sabe as dificuldades dos rincões do Brasil. Com essa questão da informatização, no seu tempo, as coisas funcionavam diferenciadas de hoje. Hoje o advogado precisa de processo eletrônico. Como vem funcionando lá no seu estado essas questões? O Espírito Santo tem as suas dificuldades, tem as suas belezas naturais, mas como todos os cantos do Brasil, tem os problemas do judiciário, da morosidade. O Espírito Santo é diferente? Olha, depois da ditadura, nós tivemos um problema difícil no Espírito Santo, porque as classes dominantes não se compenetravam de que as coisas mudaram. E eu mesmo sofri vários atentados, porque a ordem comandava a resistência na luta pelos direitos humanos, pela eficiência e normalização das instituições. Então, isso é um processo de luta. Quer dizer, as coisas não se fazem assim, de supetão. Aí entramos na democracia. A democracia tem que se construir, pedra por pedra. Então, é um processo de luta que o país todo se entrega a ele e o Espírito Santo não é exceção. Alexandre, a gente vê violência, em todos os cantos tem. Não adianta cuidar da violência no Rio, que os bandidos vão para outros cantos, expulsam os bandidos, aí fala que o Espírito Santo às vezes está violento, tem problema. Todo o Brasil. Mas vamos falar desse tema que o senhor falou bem. Eu tive o prazer de entrevistar Sepúlveda da Previdência. Ele também passou os problemas que o senhor sabe na questão da ditadura. Quem reclama hoje não sabe como era difícil naquela época. Quer dizer, o senhor que viveu, como o senhor diz, atentados e tudo, naquela época, você falar qualquer coisa que fosse divergente daquilo que era certo, na palavra dos ditadores, daqueles que achavam que era certo mandar e você obedecer, hoje realmente é o paraíso,
Hoje as coisas mudaram, mas um processo. Quer dizer, hoje não é o ideal. Quer dizer, hoje há violência, continua a haver violência. Aí violência estatal, violência das autoridades. Então, nós não adquirimos a plenitude ainda de um estado de normalidade. Quer dizer, então, a nossa gente sofre ainda os efeitos disso. Então, nós saímos da ditadura, mas os quadros que alimentavam a ditadura continuam influentes, né? Então, o que ocorre é o seguinte: se mudou de nome, mas ainda não se colheu os resultados que se oferecem. É claro que está num regime de garantias constitucionais é muito melhor, mas é preciso que elas tenham eficiência, é preciso que elas valham, é preciso que não fica só no escrito, né, passar a mão na Constituição, é preciso que ela seja efetivamente respeitada e realizada, e nós estamos longe disso. É verdade, corrupção, preconceito, falta de educação, tudo isso agrava essas questões de efetivamente cumprir o que está na Constituição. Então, Alessandro, uma mensagem para o jovem. Hoje o senhor vê tantos advogados, né? Nosso presidente eleito, Marcos Vinícius, falou 750 mil advogados em todo o Brasil. É difícil, o jovem carente sente a falta de experiência, sente a falta de estudo, sente a falta da perspectiva de mercado de trabalho. Antigamente você tinha um advogado que tinha o telefone da casa do advogado, sabia onde ele morava, hoje já não dá mais para fazer isso. O advogado às vezes corre risco, seja numa ação trabalhista, numa civil, numa criminal. O cliente hoje acha que o advogado é o que impede a sua ação de andar adiante, né? Quer dizer, ele é o culpado da morosidade, que não é verdade. Eu deixo uma mensagem para o jovem, o senhor que teve essa oportunidade na vida, que é única, né? De viver aquele passado e hoje conviver com os advogados mais jovens, estar aqui com vários amigos, às vezes filhos dos seus amigos formados. Então, acho que é importante uma mensagem da sua experiência de vida, né? Hoje, o início de carreira é muito mais difícil, porque, primeiro, o Poder Judiciário não funciona. Então, o sujeito leva aí 20, 30 anos para obter uma sentença final. E quando a sentença vem, os beneficiários dela já morreram. Em segundo lugar, é que se multiplicou escolas de direito e o pior é que o ensino ficou comercializado. Então se faz escola para ganhar dinheiro, não para ensinar como era antigamente. Então nós tínhamos, por exemplo, no Espírito Santo, tínhamos uma escola de direito, hoje temos 42. Tem uma e mais outra boa, o resto não vale nada. Então fica produzindo analfabeto aí, à torta e à direito, que não consegue passar no exame de ordem. Porque na verdade eles não sabem nada. Então eles não têm condições de assumir as responsabilidades que um advogado deve, que pode assumir. Nem preparo cultural, nem preparo ético. Então o sujeito fica a ver a advocacia não no sentido da grandeza que ela tem, naquilo que ela representa no contexto institucional do país, mas como uma profissão assim para o sujeito ganhar dinheiro, acertar a vida dele, coisa que não era no passado. Olha, eu vi recentemente que antigamente era GLS o estudo das professoras. Nada a ver com os gays, com as lésbicas, simpatizantes, que eu tenho o maior respeito, tenho clientes que são mais corretos até do que os que são héteros, pagam direitinho, se preocupam em respeitar o colega. GLS, segundo essa professora, era giz, lousa e saliva do professor. Isso já não existe mais. Doutora Gesandro, obrigado pela sua entrevista. É um prazer, uma honra. A gente aprende nessas entrevistas porque a sua vivência faz com que a gente reflita e veja. Eu tenho 60 anos de advocacia.
É pouca coisa, né? 60 de advocacia militante. Parabéns, eu só tenho que parabenizá-lo. O senhor não ganhou na entrevista, eu ganhei. Parabéns. Até logo, muito obrigado.